Nós convidamos para subir ao palco como coordenadora dos trabalhos a jornalista Marta Isfredo, colunista do jornal Zero Hora. Convidamos ao palco nossa conferencista e economista Patrícia Palermo. Patrícia Palermo é economista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo reconhecida com o prêmio de melhor desempenho no curso pelo Conselho Regional de Economia no Rio Grande do Sul. É mestre e doutora em Economia Aplicada pela mesma universidade, foi 2 vezes prêmio Jovem Pesquisador pela URGS-CNPq na área de Sociais Aplicadas. É uma das autoras do livro A Crise Econômica Internacional e os Impactos no Rio Grande do Sul, primeira publicação em língua portuguesa a estimar os impactos da crise financeira internacional de 2008-2009 e do livro O Rio Grande Tem Saída, livro que trata da crise estrutural das finanças públicas gaúchas. É professora de diversas instituições, foi economista da equipe que elaborou a Agenda 2020, atuou como economista da Fiergs por 7 anos e desde 2011 é economista-chefe do sistema FEComércio Sesc Senac Rio Grande do Sul. Também convidamos ao palco nosso conferencista e economista Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Economia na área de Economia Internacional e doutor em Economia Aplicada também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agrega experiências anteriores de consultor econômico em entidades empresariais gaúchas, como a Federasul e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS. De imediato, nós passamos a palavra à jornalista Marta Isfredo para a condução dos trabalhos desta atividade. Boa tarde a todos. A gente pensou em começar aqui com uma rodada de direito de resposta da Patrícia e do Alexandre ao Stefan Kanitz, que adora economistas, mas aí a gente achou que não precisa. Então, assim, o Alexandre vai começar falando um pouquinho do cenário internacional. A Patrícia vai abordar com mais profundidade o cenário nacional. Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre o cenário estadual, que também não é grande coisa. Vai haver um momento para perguntas. Então, tem umas pessoas responsáveis por recolher essas perguntas. Por favor, encaminhem as suas perguntas, que a gente, no final, faz uma rodada mais de conversa. Alexandre, vamos direto ao ponto. Boa tarde a todos. Bom, a minha tarefa aqui é falar sobre a economia internacional, né? E eu fico muito feliz de não precisar falar da economia brasileira. Assim eu não sou taxado de pessimista, porque eu digo que quem fala da economia brasileira hoje em dia é taxado de pessimista, né? Então, sobre a economia internacional, naturalmente com vários efeitos sobre o Brasil, nós passamos recentemente por alguns eventos que aumentaram a volatilidade, como a gente diz, a oscilação no mercado financeiro que afetaram a economia brasileira, e alguns desses fenômenos não acabaram. Então, o primeiro deles, vindo da China, que é basicamente a desaceleração e a instabilidade financeira, né, que muitos acompanharam, uma queda brusca na Bolsa de Valores, que teve impacto na China e teve impacto na economia mundial. O segundo deles, já um pouquinho mais atrás, que foi a situação da Grécia. Na verdade, não é um tema novo, mas é um tema recorrente e que voltou, então, nos últimos meses a preocupar a economia mundial. E nos Estados Unidos, o caminho que vem sendo trilhado até o aumento de juros. Todos esses eventos tiveram impacto no mundo como um todo, e não foi diferente no caso do Brasil. Então,
No caso da Grécia, especificamente, a situação foi atenuada, houve riscos de saída da Grécia da região do euro, então deixando de ter a moeda, enfim, os riscos aumentaram muito, mas na última hora, enfim, veio o apoio financeiro, principalmente de outros países como a Alemanha, a França, e acalmou a situação. É um problema que não está resolvido, eu diria que está longe de estar resolvido de forma estrutural, mas no momento a situação foi amenizada com esse novo pacote à economia grega. No caso dos Estados Unidos, a situação não terminou, porque já há indícios claros de que a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir, e quando isso acontece, há um efeito grande na economia mundial. Então, desde a crise, praticamente desde a crise dos Estados Unidos, 2008, 2009, a taxa de juros nos Estados Unidos caiu, a taxa de juros básica da economia caiu a zero, e agora é o momento de retomar, porque a economia vem dando resultado, vem se recuperando, e a hora de retomar o aumento de juros está chegando, isso vai ter efeito, já vem tendo efeito e continuará tendo efeito sobre toda a economia mundial. E o da China é algo recente, né? Nos últimos meses a situação financeira piorou bastante. Eu vou falar um pouquinho especificamente sobre a China mais à frente. Bom, a economia dos Estados Unidos vem apresentando então uma recuperação muito evidente, não é mais uma situação de se recuperou, mas vai voltar a piorar, enfim, está muito claro que a economia americana vai continuar melhorando. Os dados, inclusive os dados que saíram hoje de taxa de desemprego nos Estados Unidos, mostraram uma redução na taxa de desemprego, chegando a 5,1%, uma taxa que beirou os 10% nos momentos mais complicados após a crise de 2008. Então já se encontra, 5,1% é uma taxa que nós podemos dizer de equilíbrio, de um período de calmaria, de tranquilidade para a economia norte-americana. Então, já é momento de voltar a tomar medidas, digamos, não de momentos de crise, e isso significa, por exemplo, tirar a taxa de juros do zero e começar a subir nos Estados Unidos. Então, economia num ritmo bastante consistente e voltando a crescer a taxas acima de 2,5%, que é o que se estima ser o crescimento, aquela velocidade de cruzeiro da economia norte-americana. Taxa de desemprego eu já comentei, a inflação ainda muito baixa, e talvez por isso a taxa de juros não tenha subido ainda nos Estados Unidos. Praticamente todos os bancos centrais no mundo utilizam taxa de juros como principal instrumento para controlar a inflação. Na medida em que a inflação sobe, os bancos centrais aumentam sua taxa de juros para controlar, para segurar a inflação, e vice-versa, em momentos de dificuldade, quando a inflação cai, a política monetária, principalmente através da taxa de juros, ela cai para que a economia volte a se recuperar, e com isso também, normalmente, vem um aumento de preços, a inflação começa a subir. Então, a inflação tem se mantido muito baixa nos Estados Unidos, abaixo daquele nível de equilíbrio do que o Banco Central dos Estados Unidos gostaria de ter, e isso faz com que eles tenham mantido por mais tempo do que se imaginava a taxa de juros extremamente baixa. Mas tem alguns fatores por trás disso, entre outros a queda do preço do petróleo, que ajudou a manter a inflação baixa e, por via de consequência, a taxa de juros. Mais para frente, o que se espera é que essa inflação vai voltar a subir, e com isso vem um aumento dos juros. Enfim, isso tem impacto na taxa de câmbio de praticamente todas as moedas, porque afinal, se afeta o dólar, afeta o mundo inteiro. Então, quando os Estados Unidos começam a aumentar os juros, ou quando se chega em vias de aumentar a taxa de juros, é natural que haja uma fuga de recursos de vários países em direção aos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo no Brasil, com a taxa de câmbio, por exemplo, em parte, eu diria que não tão significativa, mas parte desse movimento está relacionado também à saída de recursos do Brasil em direção aos Estados Unidos. Então, os reais que estão aplicados no Brasil são,
por exemplo, em títulos do governo. O investidor vende esses títulos, pega esses reais, compra dólares e leva esses dólares para os Estados Unidos, que, embora tenha ainda uma taxa de juros muito baixa nos títulos americanos, vem subindo, né? Vem pagando cada vez mais, os títulos do Tesouro vem pagando mais, e isso atrai, então, capital do mundo inteiro e também do Brasil. Ou seja, quando isso começa a acontecer, o dólar vai se fortalecendo em relação às outras moedas. Então, como eu disse, parte desse movimento da taxa de câmbio ao longo desse ano, parte do que a gente viu de desvalorização do real, não é uma simples desvalorização do real, mas sim uma valorização do dólar em relação a outras moedas. No caso do Brasil, especificamente, por vários motivos que a Patrícia certamente vai mencionar na manifestação dela, a taxa de câmbio subiu também por conta dos problemas, enfim, das dificuldades que o Brasil vem enfrentando, e não apenas desse movimento internacional. Mas, enfim, essa é a situação dos Estados Unidos. Nós temos, só para ilustrar, a taxa de desemprego que bateu praticamente 10% lá no período da crise, agora chegando a 5,1% no dado divulgado no dia de hoje. O PIB crescendo em torno de 2,7%, depois de uma queda brusca na crise, uma recuperação, depois uma nova piora. Então, nos Estados Unidos houve a recuperação da crise, depois houve uma piora, uma grande preocupação do que aconteceria com os Estados Unidos naquele momento em que piorou. Vamos voltar para uma nova crise, é uma segunda rodada da crise, enfim, o que se chamou de double dip, né, o segundo mergulho pós 2008, 2009, e se usou vários instrumentos, mantendo taxa de juros baixa, usando também incentivos fiscais, redução de impostos, gastos do governo, para que não se entrasse de novo numa situação tão grave, e aí a economia voltou a recuperar. E agora os sinais são de que essa recuperação é mais consistente do que aquela de meados de 2011, por exemplo, e por isso, né, já começa. O próprio Banco Central dos Estados Unidos já dá sinais de que vai aumentar a taxa de juros nesse ano e possivelmente já em setembro, na pior das hipóteses, eu diria que em outubro. Acho muito difícil que vá além. Então, quando aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, embora eu tenha dito que há uma antecipação desse movimento no mercado de moedas, é provável que no momento em que houver esse aumento de juros, nos Estados Unidos tenha ainda uma desvalorização adicional das moedas dos diversos países, principalmente dos países emergentes, dentre os quais o Brasil. Esse movimento não deve ser tão significativo na medida em que todo mundo vem antecipando, enfim, já vem esperando que essa taxa de juros nos Estados Unidos aumente, e o mercado financeiro é muito rápido para antecipar esses movimentos. Mas, quando de fato ocorrer, é possível que a gente tenha ainda uma desvalorização extra no real. A taxa de juros, eu comentei, ela era de 5,25 até pouco antes da crise, ela caiu e hoje está em 0. É essa taxa que deve começar a ter um movimento de alta e passar, então, a ser positiva, e a partir daí, então, nós chegarmos possivelmente a alguma coisa como em torno de 2,5% a 3% daqui a 1 ano e meio, eu diria, talvez 1 ano e meio, 2 anos, nós tenhamos uma taxa de juros nos Estados Unidos entre 3, 3,5%, é bem possível que isso aconteça. Então, é uma mudança muito grande no que aconteceu nos últimos anos, em que taxas de juros baixas nos Estados Unidos facilitaram com que recursos entrassem em países emergentes para investimentos com rentabilidade maior, já que a taxa de juros, por exemplo, no Brasil era muito mais alta. Então, nós tivemos uma grande entrada de recursos vindos do exterior, seja para investimento especulativo, seja também para investimento produtivo. Então, havia uma busca de rentabilidade maior, e nos próximos anos o que vai acontecer é que os títulos do Tesouro americano voltarão a ser bem mais atrativos do que foram nos anos que passaram. Então, isso gera toda uma modificação no direcionamento dos investimentos ao redor do mundo. Então, é mais difícil, neste caso, olhando especificamente este fator, é mais difícil crescer num ambiente que há menor entrada de recursos vindo de fora.
Então esse é outro fator que vai pesar sobre o Brasil, embora o outro lado da moeda seja de que a economia dos Estados Unidos vem se recuperando e nós somos exportadores para os Estados Unidos e isso tende a melhorar a situação, até porque com a taxa de câmbio nos níveis atuais, nós provavelmente vamos aumentar nos próximos anos as exportações direcionadas aos Estados Unidos e também o efeito que o próprio Estados Unidos gera sobre outras economias na medida em que ele cresce. Então tem um efeito positivo de aumento de exportações, tem um efeito negativo que é a redução da entrada de recursos para investimento no país, né? Então são dois fatores que derivam diretamente dessa recuperação dos Estados Unidos. A inflação, eu comentei que a inflação nos Estados Unidos a inflação se manteve muito baixa e permitiu que o Banco Central norte-americano não elevasse a taxa de juros tão cedo quanto se chegou a esperar. Então vejo que a inflação nos Estados Unidos hoje está em 0,3%. E essa queda recente que houve, em torno de 1,3, 1,4 para 0,3, está relacionada, muito fortemente relacionada com a queda no preço do petróleo. Tanto que quando nós tiramos os preços de energia e alimentos, a inflação aumenta para 1,2. Muito longe da nossa inflação, naturalmente. É muito difícil comparar a situação dos Estados Unidos com o Brasil. Então, mas para os padrões americanos, mesmo para os padrões americanos, a inflação ainda é muito baixa e vem permitindo com que haja uma postergação do aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Mas a hora está chegando. Setembro, outubro, não muito além disso, nós vamos ver manchetes no mundo inteiro dos Estados Unidos começando um processo de alta de juros que, se não for muito bem comunicado pelo Banco Central dos Estados Unidos, de que será muito gradual esse processo de aumento de juros, pode gerar, como já ocorreu em outros momentos na história, pode gerar um efeito forte sobre a moeda brasileira e de vários outros países de desvalorização em relação ao dólar. Como isso já é sabido, é muito provável que seja com muita cautela, seja anunciado o aumento de juros nos Estados Unidos com muita cautela, dizendo que vai depender, os futuros aumentos de juros vão depender da situação da economia. Não quer dizer que toda reunião do Banco Central dos Estados Unidos nós vamos ver a taxa de juros subindo. Então, será gradual e na medida em que a economia estiver reagindo. Então, caso isso não aconteça, certamente vai gerar uma volatilidade muito alta e uma saída grande de recursos de países emergentes. Mas eu não espero que isso aconteça, não é o que está no meu cenário básico, porque, enfim, já é de conhecimento do Banco Central dos Estados Unidos a forma que isso deve ser feito, exatamente para que não tenha todos esses impactos negativos. Bom, então a economia dos Estados Unidos se recuperando, preço do barril do petróleo, eu comentei ali rapidamente, então se a gente pegar nos últimos anos, aí o que a gente vê é uma queda de $105 o barril para cerca de 49, isso tem um efeito muito positivo em termos de atividade econômica, né? Então nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, mas nos Estados Unidos mais ainda, há um peso muito grande do custo da energia, tanto para combustíveis, né, quanto para aquecimento, né, calefação, aquecimento no inverno, e quando há uma queda desse tamanho, isso é transferido para o consumidor e com isso facilita então, né, o orçamento do consumidor que passa a comprar outros bens e serviços, ajudando na recuperação da economia. Então, a situação dos Estados Unidos foi ajudada muito por conta dessa queda do petróleo, que tem a ver com o aumento da produção na Arábia Saudita e também com o acordo nuclear com o Irã, né, fazendo com que a oferta de petróleo no mundo aumentasse e permitiu então que a inflação se mantivesse baixa nos Estados Unidos e alongasse então o período de taxa de juros baixa na economia americana. Falando da Europa, o que a gente vê claramente é que a Europa, depois de passar por um período muito complicado, ainda está em fase de recuperação, lenta recuperação, taxas de desemprego extremamente elevadas, em torno de 11%. O que nós vemos é que a recuperação será mais lenta do que dos Estados Unidos. Claro que nos Estados Unidos começou antes e vai acabar antes, mas na Europa é de se esperar que ela seja mais duradoura. E o que a gente está observando é que o crescimento ainda fraco
mas já há alguns sinais de recuperação. Então, embora, né, olhando o histórico e a capacidade de crescimento da Europa, é muito claro quando a gente olha os números que já há alguns sinais de recuperação para a economia europeia. A inflação muito baixa, né, o que facilita com que o Banco Central Europeu mantenha taxas de juros também muito baixas para continuar estimulando a economia, vem usando de vários instrumentos para incentivar a economia, já que a inflação permite, por estar muito baixa. Essa situação da Grécia foi naturalmente um problema porque gerou muita incerteza, né? Eu digo que a União Europeia e a moeda comum surgiu na Europa primordialmente, para reduzir as guerras entre os países, né? Então, o que se identificou é que países que eram mais interligados econômica e financeiramente teriam normalmente um custo muito maior de empreender guerras uns com os outros, né? Então, e isso foi colocado em prática desde o final da década de 50, uma união maior, e desde então se tem o período mais longo da história da Europa, de paz na Europa, desde que surgiu então a União Europeia e, consequentemente, posteriormente, a moeda única. Então, é muito difícil aceitar que um país saia da zona do euro, né? Primeiro porque não há uma forma clara de se fazer uma saída do euro, certamente seria muito traumática, mas também porque existe não só uma razão econômica e financeira, que, aliás, esta eu diria que é a menor das razões, porque muitos estudos já mostraram que econômica e financeiramente não faz sentido que a Europa seja algo único. Tamanhas são as diferenças entre os países, né? Se nós compararmos a Grécia com Portugal, ou se compararmos, enfim, vários países que estão dentro da região do euro ou dentro da União Europeia, a relação entre eles é uma situação em que socialmente se justificou, mas econômica e financeiramente não se justifica, muito mais quando não se tem uma integração fiscal, ou seja, que os orçamentos são realizados por cada uma das instituições, sem haver, mal comparando com o Brasil, vamos dizer, uma lei de responsabilidade fiscal que possa disciplinar o orçamento de cada país. Então, esse é um dos problemas que nós temos na Europa. Isso não mudou desde então. A diferença é que mais um pacote para a Grécia a gente amenizou, né? Eu diria que foi dado morfina, né, para um paciente que tem muitas dificuldades estruturais, né? Então, a situação amenizou, mas é muito provável que a Grécia não tenha condições de cumprir tudo que foi, tudo que ela assinou, todos os itens que estão dentro do acordo com os demais países, né? Então, é uma situação estrutural e que provavelmente mais à frente nós teremos mais dificuldade em relação à Grécia, a retomada do crescimento da Grécia e o cumprimento de todos os itens do contrato. E se ela não cumpre, de novo vão haver ameaças de que os recursos que viriam para a Grécia na medida em que ela fosse cumprindo todos os itens do acordo, se houver essa ameaça de que os recursos não serão dados à Grécia, de novo a gente entra na mesma situação que nós vivenciamos nos últimos meses e que também já foi vivenciada lá em 2010, depois de 2012. Né? Não há uma grande diferença em relação a isso em nenhum dos acordos que foi realizados desde o primeiro lá de 2010. Bom, o Banco Central Europeu continua dando estímulos e deve continuar dando estímulos, até porque a inflação está muito baixa e o dólar, diante desse cenário de taxa de juros nos Estados Unidos aumentando e de taxa de juros no Banco Central Europeu mantidas muito baixas, é provável que a gente tenha um cenário de valorização do dólar também em relação ao euro daqui para frente, na minha avaliação. Porque a situação dos Estados Unidos é mais consistente e a situação da Europa me parece mais precária. Então é natural que a moeda norte-americana se valorize em relação ao euro. A inflação acumulada também está perto de zero, não muito diferente da situação dos Estados Unidos. O crescimento em torno de 1,2 é um crescimento diferente dos Estados Unidos, que cresce 2,7. Aqui é um crescimento abaixo do potencial, então ainda com muita dificuldade de crescer na Europa. Embora eu diga que tenha sinais de recuperação, ainda é uma recuperação mais frágil do que a recuperação dos Estados Unidos.
Bom, indo para a China, que eu acho que para o Brasil é o principal parceiro, é aquele que traz mais efeitos para a economia brasileira. A China vem passando por um soft landing, né? Então um pouso suave, que nós esperamos que assim continue, né? Porque a alternativa, né, de um pouso mais brusco seria certamente um problema muito mais sério para o Brasil, não bastasse as dificuldades que a gente já enfrenta internamente. Então a China vem mostrando essa desaceleração. O que vem se tentando fazer na China de uma forma gradual é mudar a economia chinesa, que mal comparando é fazer o inverso do que está acontecendo, do que se gostaria de fazer na economia brasileira. Na China, há um nível de poupança da população chinesa é muito elevado. Isso gera uma capacidade de investimento muito grande. Então, se nós pegarmos o investimento em relação ao PIB na China, a gente está falando de 45%, 50% nos últimos anos. Também por conta disso, a indústria pesa muito, né? A quantidade de investimentos, a parte da construção civil, enfim, indústria pesada é muito forte, e também a indústria exportadora. É um setor que pesa muito mais em relação ao PIB do que em vários outros países. Então a indústria tem um peso muito, muito significativo. O que está se tentando fazer é mudar esse equilíbrio chinês para se dar um peso maior para o setor de serviços voltado para o consumo e menos então para a indústria. Isso faz, para que isso aconteça, para que a China se volte um pouco mais para dentro e não tanto para a exportação, é necessário, por exemplo, entre outros fatores, que os chineses ganhem mais, para que eles tenham maior capacidade de consumo. Então, existem vários fatores que têm que ser pesados aí nesse momento para que se consiga ter essa alteração de equilíbrio dentro da economia chinesa. Ao tentar se fazer essa mudança, né, claramente isso já vem acontecendo ao longo do tempo. O primeiro ponto é que o crescimento chinês deverá ser menor, como já vem sendo, aliás. Então, a capacidade de estimular o crescimento, quando ele é voltado para dentro, não é tão grande na China quanto voltado para fora. Por exemplo, através da taxa de câmbio, que a China tem um controle muito forte da sua moeda, e quando ela precisava, no passado, eventualmente aumentar as exportações, ela mexia na sua moeda, ou pelo menos evitava uma valorização muito expressiva, e isso ajudava muito nas exportações. Então, o que tem sido feito na China é essa tentativa de mudança para o consumo e para o setor de serviços, né? E no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós poupamos muito pouco, nós investimos muito pouco, e essa dificuldade que nós temos no Brasil, né, nós teríamos que ter muito mais investimentos do que nós temos, e na China tem que mudar exatamente o contrário, reduzir um pouco a poupança e os investimentos para que se possa aumentar o consumo e o setor de serviços, né? Então, isso não se faz em um curto espaço de tempo, mas já começou a dar alguns sinais, algumas dificuldades na China, alguns impactos que nós observamos já na China. E no primeiro sinal de impacto, o que a China faz é dar um passo atrás e voltar a tomar medidas para proteger o setor exportador, desvalorizar a taxa de câmbio. Então, naquela dificuldade, primeira dificuldade que aparece, volta a tomar as medidas anteriores. Então, não é simples, não será essa recuperação, essa modificação na composição do PIB chinês, certamente será com idas e vindas, né, e não de forma continuada numa mesma direção. E um dos impactos que a gente observou é de que nessa mudança que vem sendo feita na economia chinesa, há também um aumento da liberalização do mercado financeiro. E com isso, nos últimos anos, o Banco Central, o governo chinês começou a incentivar a compra de ações pela população em geral, atinge ainda muito poucos chineses, cerca de 8% dos chineses têm algum recurso em ações. Claro que 8% é uma quantidade enorme, mas enfim, ainda é uma participação muito pequena dentro da população chinesa.
E com isso, o que aconteceu recentemente foi um boom no mercado acionário. A Bolsa da China subiu mais de 150% de junho do ano passado de maio do ano passado até junho desse ano, e desde junho ela teve uma queda de cerca de 45%. Então, em relação ao ano passado, ainda está cerca de 45% acima do que estava, mas a queda em relação ao pico é em torno de 45% também. Então, o que está acontecendo na China, e o que aconteceu? O que o governo fez? Preocupado com isso, tomou algumas medidas para ajudar várias empresas para tentar segurar um pouco a queda no mercado acionário. Então, como eu disse, nós vamos ter idas e vindas, e nessas idas e vindas, quando surgem volatilidades como essa do mercado acionário, o que a gente observa é que há uma redução da confiança no crescimento da economia chinesa, já há uma dúvida muito grande em relação aos números da China. Há quem diga que esse crescimento em torno de 7% atual da China já está em torno de 4% a 5%, que os números são maquiados, enfim. Nós, como brasileiros, entendemos bem sobre isso. Enfim, de 4% a 5% e não 7%, como a gente está observando. E que a situação é grave na China e que pode-se ter, então, uma bolha no mercado financeiro, se fala em bolha no mercado imobiliário, problemas no mercado bancário por conta de financiamento. Há várias províncias chinesas com dificuldade de pagamento, também nós conhecemos bem, dificuldade de pagamento de províncias ou de estados, no caso do Brasil. Mas, do que eu vejo na economia chinesa, ainda há muitos instrumentos, caso estas situações venham a se concretizar, para que o governo tome medidas no sentido de atenuar o impacto negativo. Então, é possível termos uma crise na China, é impossível ser completamente afirmativo em relação a isso, ter uma convicção em relação a isso, mas a minha expectativa é de que o que a gente vai observar ao longo dos anos é um crescimento cada vez menor da economia chinesa, já nesse ano abaixo de 7%, e no ano que vem alguma coisa próxima de 6%, e talvez até um pouco menor em 2017. Essa é a expectativa que eu tenho para a economia chinesa, essa é a Bolsa chinesa, então em um ano um salto de 150%, depois uma queda de praticamente 50%, o que certamente gera uma preocupação no mundo inteiro, e também ajudou a reduzir as projeções de PIB, que atualmente ali estão em torno de 7%, esse é um número acumulado, olhando o que a gente tem até o meio desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, mas esse número deve ser menor até o fechamento do ano, deve ficar um pouco abaixo de 7%. Isso afeta o mundo inteiro, principalmente a compra de commodities metálicas, das quais o Brasil é um grande exportador. No caso de alimentos, ainda segue um crescimento importante da China, e hoje um crescimento de 7% da China significa mais do que 14% antes da crise, porque ela cresceu tanto que hoje crescer 7% ainda é, em valor, se nós pegarmos em dólares, o crescimento chinês, significa mais do que era 14% antes da crise de 2008. Então ainda é um crescimento bastante expressivo. Bom, eu vou, só para botar as projeções, é meu último slide, eu peguei emprestado do BBVA para as projeções mundiais. Nós temos um crescimento, então, para 2015 no mundo de 3,4%, que não é diferente dos últimos anos, e para o ano que vem a projeção de 3,8%. Sendo que as barras escuras, que significa que são os países emergentes, vêm cada vez tendo menor contribuição para o crescimento, e quem vem aumentando são os países desenvolvidos, que vem se recuperando da crise internacional e tomando um pouco de espaço que foi, em grande parte, nos anos do início da crise dos Estados Unidos, teve um peso muito grande das economias emergentes, mas hoje, com China desacelerando, Brasil crescendo pouco, Rússia, etc., nós temos um peso maior dos países desenvolvidos. É um movimento inverso do que a gente viu nos primeiros momentos da crise e até um pouco antes disso. Pois bem, esse é o cenário mundial, com uma recuperação dos Estados Unidos, que vai aumentar os juros, vai afetar o Brasil, a Europa crescendo vagarosamente com idas e vindas, e a China, na minha visão, ainda sem uma grande crise na China, com capacidade de tentar reverter por parte do governo, caso venha a piorar a situação, mas, claro, sempre um alerta ali, no mínimo um sinal amarelo para a China, porque há vários focos ali, mercado imobiliário, mercado acionário, dívida com províncias, enfim, não é uma situação fácil,
e por isso o crescimento deve ser baixo nos próximos anos. Era isso. Obrigada, Alexandre. E a China é aquela coisa que a gente sabe, né? Se tudo mais der errado em termos de medidas econômicas, eles chamam a polícia ou o exército, como eles fizeram recentemente. Não é bem assim que a coisa vai, mas enfim. O Alexandre disse que ele não gosta de ser chamado de economista, de pessimista, mas ele pontua aqui que é bom para a gente, é rico para a gente. O que a gente tem a ver com todo esse cenário internacional, no que bate diretamente no nosso quintal, sobre o qual a Patrícia vai falar agora com mais detalhes. Patrícia, por favor. Boa tarde. Coube a mim falar a parte motivacional da tarde, né, que é a questão do cenário brasileiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como nós chegamos até o momento que a gente vive, que momento é esse que a gente vive e o que a gente pode esperar daqui para frente, tá ok? Bom, vou começar falando com vocês, levando em consideração uma história que eu ouvi da minha avó, quando eu era muito pequena ainda. Minha avó era uma baixinha, uma russa, braba, que dizia assim: Patrícia, na vida a gente precisa de duas coisas, disciplina e sorte. Porque se a gente tiver disciplina, a sorte ajuda a gente. E não tem dúvida que isso cabe muito bem para o que aconteceu com o Brasil durante um bom tempo, tá certo? Historicamente, o mundo gostou do Brasil. O Brasil é um lugar exótico, de pessoas bonitas e alegres, com praias exuberantes, só faltava o resto, tá certo? Só que teve um tempo que parecia que isso começava a acontecer. Nós passamos da ditadura para um processo democrático. Na nossa primeira tentativa de eleger um presidente, a gente consegue impeachment ele em pouco tempo. Surge um tupetudo com um problema gigantesco debaixo do braço, que é uma hiperinflação que se tenta resolver durante muito tempo sem nenhum sucesso. Ele monta uma equipe econômica que, pasmem, acha um diagnóstico fantástico para que a questão da inflação do Brasil, que era o Estado gastar mais do que ele arrecadava. Quando eles descobrem essa coisa fantástica, de descobrir que o Estado, gastando mais do que ele arrecadava, ele gerava inflação, eles propuseram uma recuperação das finanças públicas brasileiras, um enxugamento das finanças públicas brasileiras, fizeram uma grande reforma monetária, botaram o real em prumo, em rumo. E o que aconteceu? A gente passou batido, mas ano passado a gente fechou 20 anos do Plano Real. Em 20 anos de Plano Real, nós fizemos menos da metade da inflação do primeiro semestre de 1994. E aí, o ministro da Fazenda da época vai, se candidata a presidente da República, vem fazer um governo que teve seus erros e seus acertos, mas durante o seu governo a gente consegue evoluir bastante em algumas reformas institucionais importantes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente faz de novo uma transição relevante e assume um barbudinho grevista do ABC Paulista, tá certo? Que muita gente levava com desconfiança. Ele faz uma carta aos brasileiros e parece que pela primeira vez a gente tem um conceito suprapartidário de que as pessoas de fato estão comprometidas com o futuro do Brasil. O Lula faz seu primeiro mandato, a gente ainda avança institucionalmente nesse período, se faz reformas na área do crédito que são relevantes. E a parte de fazer a coisa certa, eu paro por aí, tá certo? No final do primeiro mandato do presidente Lula. Mas aí teve a sorte. Tem uma dica fantástica para a gente ficar rico. A dica fácil para a gente ficar rico é o seguinte: se amanhã de manhã, tudo que a gente vender fica mais caro e tudo que a gente comprar fica mais barato. É um jeito fácil da gente ficar rico. O mundo ajudou a gente a ficar rico. O boom das commodities fez isso. A China, que cresceu muito, quando ela começou a crescer nos patamares muito altos, e já tinha se tornado grande o suficiente para afetar a taxa de crescimento do mundo, ela começou a mexer de uma maneira muito forte com os preços internacionais, de duas coisas: dos bens industrializados e das commodities. Bens industrializados é coisa que a gente sempre comprou. Commodities é algo que a gente sempre vendeu. Isto é, os termos de troca estavam a nosso favor. Nessa época, as taxas de juros mundiais estavam lá embaixo. Se a gente tinha arrumado a casa, e a gente já era um lugar bonito, o dinheiro veio morar aqui.
Por isso teve essa avalanche de crédito disponível aqui. Por isso que entrou muito dinheiro no Brasil. Entrava por uma via, que era a via do comércio internacional. Mas tinha uma outra via também, de uma credibilidade maior, que abriu portas para o investimento estrangeiro e para outras fontes de capital entrar. E aí, para completar o nosso cenário de sorte, nós vivemos um grande bônus demográfico. O que adultos fazem dentro de uma economia? Duas coisas. Trabalham e consomem, tá certo? Então, tudo isso montou um cenário muito bacana para o Brasil. Então, a gente não viveu um período, né, de um salvador da pátria. A gente viveu um período que foi uma conjunção de fatores históricos construídos por nós e também com uma boa dose de sorte que levou a gente a esse momento. E olha só que interessante aqui. Se a gente olhar, a gente sai de um patamar de 2,15% e vai para um patamar médio de crescimento de 4,16%. Vocês já passaram nessas bancas de revista, que tem aquelas revistas de dieta já, dieta hoje, dieta amanhã, dieta para sempre? Sim ou não? Sim, né? Sempre tem uma foto da ex-gordinha feliz, não tem? Tem, né? Esses dias eu estava passando uma dessas revistas e tinha uma ex-gordinha feliz. E uma amiga minha falou assim, ai, mas ela nem está tão magra assim. Aí eu olhei e disse assim, mas olha a foto de antes. Quando a minha amiga olhou a foto de antes, ela disse, nossa, melhorou muito. É verdade, né? O Brasil também, ó. O Brasil é a ex-gordinha da revista. Ele não teve um resultado espetacular, ele não virou uma Gisele Bündchen, mas ele melhorou muito em relação ao que ele era antes. E essa percepção era boa, essa percepção era importante, né? E isso aconteceu de um jeito muito bom, porque aconteceu a gente baixando a nossa taxa média de inflação. E tudo estava vindo muito bem, até que tinha um 2008 no meio do caminho, né? E 2008 mudou a nossa história. E por quê? Porque quando veio a crise de 2008, a gente teve uma parada brusca naquela trajetória que vinha se andando em termos mundiais de crescimento alto e continuado. A corrente de comércio leva um baque, tá? O fluxo de crédito do mundo leva um baque e as economias têm um problema pela frente. O que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós temos um país que está com a inflação razoavelmente sob controle, com as finanças públicas em dia, com uma população gigantesca, tá certo? Que tinha ganhado renda nos últimos tempos, e o governo olha para dentro desse país e diz o seguinte, é para o mercado interno que nós vamos recuperar essa economia, tá certo? Por quê? Porque agora, se o mundo vai mal, e nós temos condições de fazer o país melhorar, nós vamos fazer isso. Lá dentro do governo, um núcleo que durante muito tempo teve as suas ideias econômicas esmagadas, de uma certa forma, por algo que tinha sido herdado do governo anterior, começa a dizer o seguinte, olha só, nós já somos um sucesso no âmbito das políticas sociais. Quem sabe as nossas ideias, né, de ter um Estado mais participativo da economia, um Estado que, de fato, induz o crescimento, ele entra agora em cena e faz a gente reverter, de fato, esse momento crítico que nós estamos vivendo. E essa voz encontra eco em vários lugares do governo. E o governo começa a botar em prática uma série de políticas que estavam guardadas na manga, né? Então, começa a se ter intervenções, por exemplo, no mercado, diminuindo tributos, por exemplo, estimulando o crédito, e realmente acontece uma coisa fantástica. Enquanto o Brasil, né, se recupera já no segundo trimestre de 2009, o mundo está lá só descendo a rampa. Esse negócio do Brasil se recuperar já no segundo trimestre de 2009, pega muito bem lá fora. Por quê? Porque se o Brasil estava indo bem, essa lição de olhar para dentro, intervir, e esse resultado ser colhido rapidamente, de uma maneira muito positiva, olha aqui, leva a gente para a capa da revista, né? O que acontece aqui? É o Brasil decolando, é o Brasil que deu certo. Todo mundo estava feliz com o Brasil. Antes de fazer economia, eu fiz uma faculdade de farmácia e bioquímica, meia faculdade, tá? E eu tinha um professor de toxicologia que ele dizia uma frase que eu achava ótima, né? E que eu guardo hoje para mim também, que dizia assim, meus alunos, vocês podem sair daqui sem saber absolutamente nada,
Mas uma coisa vocês têm que saber, tá certo? Que existe só uma diferença simples, mas fundamental entre o remédio e o veneno. A dose. Porque o que te cura também pode te matar. E por que eu falo isso? Porque nesse período, o governo adota uma série de medidas que tinham que ser usadas quando o país ou quando o mundo vivia uma crise aguda. Essas medidas teriam que atuar naquele momento e assim que a situação se amenizasse, o governo tinha que tirar esta mão de cima da atividade econômica e deixar as coisas voltarem a continuar como eram antes. No entanto, nesse tempo, acontece que os resultados que começam a se colher são resultados um tanto positivos. Chega o ano de 2010, a gente tem o ano do crescimento de 7,6%. Um crescimento que ficou na nossa história. E 7,6% num ano de eleição é praticamente eleger sucessor. Quem vem? Ela. Vem ela, tá certo? Ela que nunca gostou de ter herdado uma política que ela chamava de caráter neoliberal. E quem está junto com ela? Ele, o Manteiga. E o Manteiga dá origem, né, à nova órfã, porque a gente diz que é órfã porque hoje ninguém quer ser pai nem mãe da matriz econômica, da nova matriz econômica. Mas, naquele período, começa a nascer a ideia de que a gente tem que abandonar o tripé que sustentou o crescimento econômico do país durante anos. E que a gente tinha que começar a assumir agora uma nova matriz. Uma matriz que tinha agora não mais a questão de metas de inflação, mas sim de ser um país de juros baixos. Que nós não tínhamos mais que ter metas de superávit primário. Que nós tínhamos que ter um superávit primário flexível. Economiza quando dá. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando a gente, nas nossas casas, faz uma economia quando dá, quando é que dá? Nunca. E também não tinha mais ter um câmbio flutuante. Nós tínhamos que ter um câmbio desvalorizado para estimular as exportações. A questão que depois ficaram vendo que não era bem assim, que tinha que ter, na verdade, um câmbio controlado para não ter efeito inflacionário. E o Manteiga vinha e dizia, esta política está bem amarrada. Vai ser esta política que vai conduzir a gente ao estado de país grande, soberano, rico, que nós todos queremos ver para o Brasil. O problema é que essa corda em que a política estava amarrada, amarrou a gente num crescimento muito baixo. Muito mais baixo do que a gente tinha antes. E nós voltamos a ter uma taxa de crescimento média em torno dos 2%. Ano passado, a gente cresceu 0,1%. Eu digo, e eu acho que a mulherada aqui vai entender o que eu estou falando, né? Crescer 0,1% é que nem fazer regime e emagrecer 50 gramas. É só para contar para as amigas que emagreceu, né? Porque, na realidade, não faz nada de diferença. E a pergunta é, por que a gente tem essa taxa de crescimento tão baixa? Essa taxa de crescimento tão baixa, ela vem de uma sequência de opções políticas econômicas errôneas. Quando nós optamos por tolerar a inflação para sermos um país de juros baixos, e, ao mesmo tempo, a gente anunciava, mundo afora, que se tinha uma meta de inflação, a gente tinha que tentar conviver com uma inflação que não rompesse os limites da meta. O que aconteceu? A gente reinventou práticas lá da década de 80. A gente fez uma política de controle de preços. O aumento de preço que a gente tem da energia hoje, o aumento de preço que a gente teve agora, recentemente também dos combustíveis, basicamente são o quê? A recuperação de anos de preços comprimidos por escolhas políticas. Outra questão importante, mudou nos últimos 4 anos a realidade da evolução das despesas. Só que o Brasil não quis adaptar a evolução, melhor, das receitas, né? E o Brasil não quis adaptar isso a uma nova evolução das despesas. Para vocês terem uma ideia, no período de 2006 a 2010, que é o período que antecede a Dilma, as receitas do Brasil
né, as receitas líquidas totais do governo federal lá, crescem cerca de 72%. Quando a gente pega as despesas crescem 74%. Então, a receita cresce rápido e a despesa cresce mais rápido ainda. Mas nós estamos num ambiente ainda que tem superávit. Quando a gente chega nos últimos 4 anos, as receitas crescem cerca de 30%. Mas as despesas crescem 47%. Isto é, a gente desacelera a receita, desacelera a despesa, mas a velocidade com que se desacelera as despesas é muito menor do que a velocidade que se desacelerou as receitas. Resumo da ópera, a gente constrói o déficit que a gente vive hoje. E aí, para não deixar isso claro à população, a gente usa aquilo que o Alexandre estava falando antes, a maquiagem fiscal. Aqui no Brasil, é o único lugar que tirar dinheiro de um bolso e botar no outro torna a pessoa mais rica, né? O Estado brasileiro fez esse tipo de coisa, né? As pedaladas, basicamente, é usar o quê? É usar os bancos públicos como financiadores de políticas públicas, que não é uma coisa correta de se fazer, porque simplesmente, né, isso aqui conduziria a gente a uma bagunça que a gente simplesmente não conseguiria se reorganizar nunca mais. E aí vem uma questão importantíssima, né? Quando a Dilma entrou para ser nossa presidente, a figura que levaram dela era a figura da gerente, lembram disso? A gerente da economia. E ela fez esse papel. Só que fazer esse papel é um papel é muito ruim para a própria economia. Porque para você ter um gerente, e um gerente que quer tomar decisões de natureza microeconômica, dificilmente esse gerente vai conseguir fazer políticas que, ao ajudar um setor, não tenha efeito colateral em outro setor. Se a gente quisesse ter, de fato, um gerente, esse gerente tinha que ser um gerente macroeconômico. Isto é, um gerente que tivesse de tratar reformas que melhorassem o ambiente de negócios no país. E o que a gente optou por fazer aqui foram coisas diferentes. A gente decidiu fazer políticas de natureza setorial. E aí eu lembro uma coisa que aconteceu lá na minha casa. Eu tenho uma filha pequenininha. Na época, minha filha tinha 3 anos de idade, mais ou menos. E ela chegou no meu quarto com um daqueles cubos mágicos na mão, sabe? E aquele cubo mágico na mão, braba, dizia para mim assim: mãe, eu arrumei todo o lado amarelo. Quando eu terminei de arrumar o lado amarelo e fui arrumar o lado azul, bagunçou tudo, mãe. Eu não sei fazer isso aqui. Eu disse: fica calma que o Manteiga também não sabe. Fica tranquila, né? Por quê? Porque no Brasil a gente também pensa que arrumar a vida de um setor, dá tudo certo, depois a gente arruma do outro. Ignorando que, na verdade, a economia é como se fosse um cubo mágico. A gente tem que atuar com todas as peças se movendo ao mesmo tempo. Senão a gente não consegue reorganizar essa situação. E aí, viramos capa de revista de novo. Olha só, será que o Brasil estragou tudo? Relaxa, pode piorar, tá certo? É só a gente juntar o maior escândalo de desvio público de toda a história brasileira. Olha só, é juntar, tá? Não é substituir. Esse caso da Petrobras, até agora, já apuraram cerca de 10 bilhões de corrupção. Só a má gestão da Petrobras gerou para a Petrobras perdas de 80 bilhões. Tá certo? Então, a perda da má gestão foi 8 vezes maior que a perda da corrupção. E a perda da corrupção não foi pequena. Ó, aqui, viramos capa de novo. E agora? O que se faz? Agora é os dias de hoje. Agora, o que o governo tem aí é um ambiente que ele tem que controlar a inflação, que ele tem que promover um ajuste fiscal de curto e um outro muito pior de médio e longo prazo, tá certo? E ele precisa melhorar o ambiente de negócio, porque melhorar o ambiente de negócio é fundamental para fazer o país, de novo, voltar a crescer. E como é que se faz isso? Bom, um bom começo é a gente começar dizendo que a culpa é tudo do último governo, porque eles fizeram tudo errado, né? Que tem muita coisa bagunçada, que tem que arrumar a casa. Só que não dá. Por quê? Porque o último governo é o governo que ganhou a eleição. Então, o que a gente faz? A gente fala que o inimigo está lá fora, que o problema veio de fora. Só que não dá. Porque nos últimos anos o mundo cresceu a taxas que não são ruins. Quem não estava bem não era o mundo. Quem não estava bem era o Brasil. E agora?
Agora, de novo, lembra minha casa, lá eu com a minha filha pequena. Quando eu entro no quarto dela, está o quarto todo bagunçado. E eu vejo tudo aquilo e digo assim, olha só, não dá para ficar emburrada. Se bagunçou, vai ter que arrumar, tá certo? Porque não tem jeito. Porque agora o problema está no teu colo e tem que dar um jeito de resolver. E a pergunta, nesse cenário, quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? Será que tem como chamar alguém que vinha naquela mesma ideia de antes? Não dá. Nós temos que tentar recuperar. Ah, ele. Vem ele. O problema é que nesse exército veio um homem só. E quem é esse homem? Esse homem, eu adoro essa frase, né? Levia para Dilma o reconhecimento de um erro na forma de ministro, sem ser um pedido de desculpas. O Levi é a antítese do pensamento da Dilma. Toda vez que a Dilma vê o Levi, ela ouve na cabeça dela, eu errei, eu errei, eu errei. O Levi é um engenheiro naval com formação em economia em Chicago, historicamente vinculado, em termos de pensamento, ao PSDB, e que veio ser chamado para ser ministro da Fazenda. Quase falei que é presidente. Quase, né? Ministro da Fazenda. Adivinha onde ele trabalhava antes? No mercado financeiro. Tudo de mal, né? E ele veio para ser quem? O ministro da Fazenda. E por que ela faz isso? Ela faz isso para tentar recuperar a confiança perdida, para tentar recuperar um rumo que se perdeu, para tentar reconstruir uma economia que está esfacelada do ponto de vista da própria estruturação das relações microeconômicas, da própria evolução dos indicadores macroeconômicos. E hoje o cenário que a gente tem é esse, um cenário bem complicado, um cenário que a crise econômica se associa a uma crise política, e a crise econômica alimenta a crise política, que por sua vez alimenta a crise econômica. E qual é o problema nesse cenário? Se transformar numa crise institucional. Esse é o risco. Por que a gente vive uma crise que a gente não vê solução futura? Porque quando a gente tem uma situação que nem a que a gente vive hoje, a gente tem que ter 3 coisas combinadas. A gente tem que ter um governo forte, um Congresso comprometido e uma sociedade consciente. Consciente do quê? Consciente de que o gasto é feito a partir dos seus tributos. Não tem como o governo gastar algo que ele não arrecadou. O que a gente tem? Um governo fraco, um Congresso que não é comprometido e muitas vezes é inconsequente nas suas ações, e uma sociedade que não entende a associação entre gasto e carga, tá certo? Então, isso é uma combinação que é muito complicada para fazer a condução da economia brasileira. Então, hoje a gente tem um governo fraco, nós temos aliados que funcionam muitas vezes como rivais. Se a gente chegasse aqui e contasse para alguém, né, que o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, são presidentes do mesmo partido do vice-presidente da República, a gente diria, como é fácil governar nesse país. E, no entanto, existe uma rivalidade ali dentro que muitas vezes impede que se constitua aquilo que seja melhor, não para o governo, mas sim para o próprio futuro do país. E outra coisa importante é que nós temos muitas feridas abertas das eleições. E essas feridas abertas das eleições, porque a presidente veio, na verdade, com uma agenda que estava no seu rival, na verdade, né? Ela vem com essa agenda e a oposição decide o seguinte, eu não vou ser mais a oposição paz e amor. Eu vou funcionar como oposição como o governo, enquanto era oposição, se fazia oposição. Então, vou ser do contra. Para você ter uma ideia, né, dessa inconsequência, a gente tem o PSDB votando contra o fator previdenciário, que foi ele que instituiu. O PSDB votando contra a reeleição, sem nem discutir praticamente o tema, que foi ele que instituiu.
Então, isso mostra uma degradação da qualidade do debate legislativo, né? E a gente muitas vezes olha para o governo federal e a gente ignora que grande parte das regras e das péssimas regras que nós temos no Brasil não nasceram necessariamente no governo federal, se constituíram dentro da Casa Legislativa. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem cenários que são de possíveis rupturas. Quais são as rupturas possíveis? São de 3 naturezas, né? Essas são as sombras que cercam a Dilma. Nós temos uma possibilidade de impeachment, nós temos a possibilidade de cassação da chapa e nós temos a possibilidade de renúncia. Notem que eu falei em possibilidades, mas eu não atribuí a nenhuma delas probabilidades, tá certo? Eu vou dizer para vocês que com o cenário vigente, em qualquer país do mundo, o mais razoável, qualquer democracia estabelecida, tá? Ó, o mais razoável fosse que essa aqui, ó, se preponderasse, tá certo? Mas nós não estamos falando de um país como qualquer outro, nós não estamos falando também de um presidente como qualquer outro. Então, dentre essas possibilidades, eu vou apresentar mais uma, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo, que é o da continuidade. Nós vamos ter 4 anos de crescimento fraco com a instituição da monarquia brasileira, né? Isto é, nós vamos ter a rainha, né, que simplesmente não vai conseguir governar. A gente brinca que a gente não entende como que é contra a terceirização, né? Ela terceirizou todo o governo já. A economia está na mão do Levi, agora está passando um pouco na mão do Barbosa. A coordenação política, um tempo atrás, estava na mão do próprio Michel Temer. Então, a fraqueza do governo é muito evidente. E um governo fraco não consegue, muitas vezes, construir um cenário de recuperação. Dentro disso, o que a gente tem? A gente tem um cenário de grande incerteza e retomada, né, e retardamento da tomada de decisão, que acaba desenhando para a gente uma perspectiva muito fraca de crescimento. Aliás, com 2 anos de decrescimento. Essas perspectivas aqui não são minhas, elas são do Focus. Notem que se prevê aqui um crescimento de menos 2,26 para 2015. E eu vou digo mais, tá? Eu estava conversando com vocês antes aqui. Uma vez por semana eu faço uma palestra que nem essa, no mínimo. Todas as semanas essa perspectiva piora. Porque sempre a gente não tem dados novos que revertam essa situação e, consequentemente, acaba tendo também fatos novos que acabam piorando essa percepção. E ano que vem também com crescimento fraco e os anos seguintes com um crescimento que praticamente busca uma recuperação desse período. A luta vai ser, nesses 4 anos, a gente chegar numa média que seja positiva, tá certo? Quando a gente vem aqui, a gente tem um ajuste fiscal menor do que o necessário e muito mais lento. Notem isso aqui, ó. Isso aqui foi quando o Levi chegou ao governo, né? O Levi que é um cara comprometido e que entendeu que não adianta só baixar, ou melhor, aumentar tributos. Precisa também baixar despesas. Mas notem uma coisa importante, o compromisso do Levi é com ajuste. O Levi quer promover o ajuste, tá certo? Então o que ele faz? Quando ele sente que ele não consegue mais reduzir despesas, ele vai pressionar pelo aumento das receitas. Porque ele sabe da importância que tem se coordenar isso no sentido de promover uma melhora fiscal do país. Porque isso aí não é simplesmente uma coisa que se queira, é uma coisa necessária para a gente não ter perdas futuras relevantes. O problema é que essa meta deixou de ser meta há um tempo e virou uma meta infinitamente menor. Notem, em cima de um PIB também menor. Isso é o mais triste, tá? Nós temos uma meta menor em cima de um PIB menor. Mas tudo isso aqui ia bem até que veio o orçamento. E o orçamento veio com déficit, né? O orçamento que se apresentou nessa segunda-feira ao Congresso Nacional é um orçamento deficitário em cerca de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais não é muito dinheiro para o governo federal, não. Mas 30 bilhões de reais é mais do que a gente arrecada em ICMS aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a 4ª maior economia do país. Então, não é pouco dinheiro, dependendo da base de comparação que a gente leva em consideração. E a pergunta que fica é a seguinte: quando que o Congresso conseguiu tornar mais enxuto o orçamento? Nunca na história desse país, né? Então, a gente tem um problema. Um orçamento que vai deficitário
ele está mostrando claramente o descompromisso do governo em fazer o ajuste pela parte das despesas. E por quê? Porque esse orçamento, ele era superavitário quando tinha uma receitinha ali de 80 bilhões de CPMF, que inverteria esse resultado e tornaria ele superavitário em cerca de 50 bilhões. Quando se viu a repercussão negativa, se tirou essa cifra, a cifra da receita, mas não se fez esforço algum para, de fato, fazer o ajuste pelo lado da despesa. E aí vem a finaleira. A finaleira é que todo esse cenário desemboca numa crise prolongada com efeitos colaterais relevantes. E talvez o efeito colateral mais relevante que a gente possa vir a ter de curto prazo seja a questão relacionada à classificação de risco do Brasil. Hoje, nós já estamos ali, beirando o grau de especulação em duas agências, a Standard & Poor's e a Moody's, né? A Fitch ainda tem mais um degrau a descer, mas se nós não sinalizarmos rapidamente o nosso compromisso de tentar rearrumar a casa, é quase que impossível manter o grau de investimento. A gente precisa sinalizar isso. E os sinais, ultimamente, não têm ido nessa direção. O que aconteceria? O Alexandre falou, né, das pressões externas que tem na questão relacionada à apreciação do dólar. Quando a gente faz esse movimento aqui, esse movimento de perda de grau de investimento, isso não tem nada a ver com a apreciação do dólar. Isso tem a ver com a desvalorização do real. Isto é, quase que da noite para o dia, bilhões de dólares saem aqui do Brasil porque simplesmente o Brasil perde o risco de o carimbo de segurança. Só vocês terem uma ideia, né? Os grandes investimentos, as grandes aplicações que se tem aqui no Brasil, elas vêm de fundos de pensão. Fundos de pensão só podem colocar recursos em países que têm grau de investimento. Se o Brasil perde o grau de investimento, por uma questão de natureza contratual dos fundos, né, esses fundos imediatamente são obrigados a sair daqui de dentro. Com um impacto, por exemplo, portanto, né, bastante significativo à nossa moeda. Alguns perguntam, professora, e para onde vai o dólar? Eu responderia que nem num filme da Disney, né? Para o infinito e além, né? Então, isso é um complicador seríssimo para a inflação, para o desemprego, para a atividade econômica e assim por diante. Bom, eu termino a minha apresentação agradecendo a todos vocês a paciência e dizendo o seguinte, né? Os governos são reflexos da sociedade. Né? Os governos são reflexos da sociedade. Se nós quisermos que os governos sejam, de fato, né, mais responsáveis, nós precisamos cobrar responsabilidade dos nossos governos. Quando a gente diz que os governos têm que cortar gastos, nós não estamos dizendo que se tem que abrir mão de conquistas. Mas se o governo não fizer o corte de gastos, nós vamos ser levados à perda de conquistas. E as perdas maiores serão sempre sentidas pelos mais pobres e pelos mais humildes. Porque os mais pobres, em situação de crescimento baixo e de inflação alta, são os que mais empobrecem. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Em função do horário, a gente não vai poder fazer uma longa sessão de perguntas e respostas, então eu só queria terminar isso aqui, já que a gente está numa sexta-feira à tarde, indo para um final de semana, que vai ser coroado pelo feriado de 7 de setembro, que é a data patriótica, fazendo um pequeno desafio para o Alexandre e para a Patrícia, que eu vou pedir para que eles sejam rápidos. Apontem uma coisa boa, no cenário internacional e no nacional, para a gente pelo menos poder sair daqui mais alegrinho, né, pessoal? É um desafio, eu sei do tamanho que é esse desafio. Vamos tentar? O Alexandre até já deu uma coisa boa no cenário internacional. Existe a Argentina. Então, tem alguém pior do que nós. Tem a Venezuela. Não, no cenário internacional, acho que a notícia positiva é a situação da Europa. Eu vou pegar um pouquinho do que eu falei ali. A situação da Europa
que, embora ainda com uma recuperação lenta, a gente saiu do cenário risco de ruptura, né? A Patrícia falou muito em ruptura. O risco de ruptura da Europa, que teria um impacto também muito grande no mundo inteiro, no Brasil também, diminuiu muito depois do pacote de ajuda à Grécia. Então esse é um ponto positivo. Nos Estados Unidos, a recuperação e o aumento da taxa de juros, se for feito da forma gradual, não vai ter um grande efeito negativo sobre a economia brasileira e vai ajudar esse crescimento dos Estados Unidos combinado com a desvalorização do real aqui, que eu digo que a taxa de câmbio é como se fosse o termômetro, né? Quanto mais febre a gente tem, mais sai recurso daqui, mais a taxa de câmbio sobe, mas tem um lado positivo que é especificamente do exportador. E no caso da China, ainda a minha perspectiva de que não é uma crise gigantesca o que vem por aí, o governo tem instrumentos para tentar segurar, é a minha perspectiva e é o meu lado otimista da história. Então acho que tem pontos positivos no cenário internacional, ou pelo menos não tem muitos pontos negativos. Eu acho que os maiores problemas do Brasil para os próximos anos estão dentro do Brasil, até porque os principais problemas que nós temos hoje foram criados todos aqui dentro, como a Patrícia muito bem explicou. Então, para ela vai ser mais difícil. Bom, o Alexandre falou da Argentina, eu vou falar uma coisa que meu pai falava também quando eu era pequeno. Não tem maremoto, não tem terremoto, né? Também são coisas boas aqui da gente, né? A gente não tem essa natureza de tragédia, né? As nossas tragédias são um pouco diferentes. Olha, eu estava pensando, o que a gente tem de bom para dizer? O Levi continua ministro, isso é uma coisa boa, né? Por enquanto, né? Eu acho que uma coisas boas, que o Alexandre estava falando do agro, né? Com certeza, eu acho que tem um setor que melhorou bastante nos últimos tempos, porque conseguiu melhorar muito a sua produtividade, foi a agropecuária. A agropecuária melhorou muito, né, da porteira para dentro. E a agropecuária aproveitou esse boom das commodities para, de fato, modernizar o seu ato de produção. A gente fala muitas vezes, né, que a gente tem que exportar coisas com valor adicionado. As pessoas ignoram quanto de valor adicionado tem num grão de soja em termos de tecnologia e assim por diante. O que é a notícia boa também que a gente tem? Por mais que sejam por vias tortas, o setor externo tem se organizado aqui no Brasil. A gente tem melhorado a questão relacionada ao desequilíbrio externo. Ainda que tenha melhorado esse desequilíbrio muito mais por uma desaceleração das importações do que por uma aceleração das exportações, o cenário de desvalorização cambial, ele ajuda a criar competitividade, ainda que de uma certa forma artificial, ao exportador nacional. O que eu acho que tem que ficar de bom nessa história toda é o seguinte: a gente precisa aprender com os erros da gente, né? E a principal questão é que, nesse momento, governo e sociedade tinham que entender que essa crise foi criada por más escolhas. Escolhas sempre têm seu preço. Sempre tem seu preço. A gente está num tempo de falar muito de corrupção, mas regras ruins são muito piores do que corrupção, muitas vezes. Porque regras ruins dão o ar de legalidade ao não razoável, né? Os direitos adquiridos, eles cristalizam privilégios e assim por diante. Então, a gente chegou num tempo, eu acho, que a sociedade brasileira vai ter que sentar e refletir sobre ela mesma. E crises têm que provocar esse tipo de coisa, porque as crises acabam, né? Então a gente tem que acabar saindo dessa crise com os aprendizados dela. Eu só para fechar, pessoal, agradecendo a atenção de todos vocês, foi um pouco exaustivo esse cenário, não é muito bonito de se ouvir, mas é o que temos para o momento. E lembrar, ecoando um pouco a frase da Patrícia, que tem uma frase que eu gosto muito, que os sábios aprendem com os erros dos outros, e os inteligentes aprendem com os seus próprios erros, só os burros não aprendem nunca. Então, se a gente se candidatar a ser inteligente, aprender com os nossos erros, já vai ser algum avanço. Obrigada a todos. Boa tarde.